Bom, existe um ditado popular que diz que a voz do povo é a voz de Deus. Bom, isso não é verdade. A Bíblia diz no primeiro livro de Samuel, lá no Antigo Testamento, 1 Samuel, diz que o povo juntou e disse que queria um rei. E Deus disse que ele era o rei do povo, mas o povo disse: não, nós queremos um rei como as outras nações. E o povo queria porque queria um rei. E Deus concedeu o rei. Deus deu um rei, mas não era da vontade de Deus. Mas Saul chegou ao poder, foi o primeiro rei de Israel e não obedeceu a Deus, né? Tudo que Deus mandou ele fazer, ele não fez. E Deus agora ia colocar um rei, já um rei agora escolhido, né? É um rei totalmente escolhido diante aos olhos de Deus. E nós vemos o olhar de Deus agora, o olhar de Samuel, o olhar de Jessé e o olhar de Saul. Deus manda o profeta Samuel ir à casa de Jessé, ali em Judá, Belém de Judá. E Samuel ele diz assim: como que eu vou lá ungir um novo rei? Se Saul ficar sabendo, ele vai me matar. E Deus diz: não, você fala lá que você vai fazer um sacrifício para o Senhor. Você não vai falar que você vai ungir um rei. Então nós vemos aqui que um olhar de Saul, se ele soubesse que Samuel estava indo lá para poder ungir um rei, sim, ele poderia sim até matar Samuel, porque ele estava desobediente, ele não estava obedecendo a Deus, ele estava desviado dos caminhos do Senhor. Então é que nós vemos que Davi depois, né, vai tocar ali a sua arca, né, para que o demônio saia da vida de Saul. Então esse é o olhar de Saul, um olhar que não via isso como um bom aspecto, né? Saul, né, aquele rei que estava obstinado, cego, né, preso ao seu próprio ego, ao orgulho, não via isso bom. Esse é o olhar do rei Saul. Então, vai o profeta Samuel até a casa de Jessé. Chegando na casa de Jessé, Jessé apresenta os seus filhos ali para que o profeta Samuel venha ungir um novo rei. Porém, quando passa o primeiro, agora nós vemos o olhar do profeta Samuel. Samuel, já no primeiro filho que Jessé passou, ele já pensou que já era o rei, por causa da formosura, por causa da aparência. Esse agora é o olhar de Samuel. Samuel disse: agora sim, importante está perante o Senhor, seu rei. E Deus disse: não, Samuel, não é esse não. Você olha a aparência, eu não olho a aparência, eu olho o que está dentro do coração. Então Jessé fez passar ali todos os seus filhos, e nenhum era, todos de boa aparência. No olhar do profeta Samuel, né, ele já ia ungir. Então nós vemos o olhar de Samuel. Ali Samuel também estava com um olhar carnal, né, uma direção carnal e não uma direção espiritual. Então nós vemos aqui o segundo olhar, o olhar de Samuel. Um olhar que não era o olhar de Deus também, porque Deus não vê dessa forma. E então ele diz: uai, mas todos os seus filhos acabaram, Jessé? Agora nós vamos ver o olhar de Jessé, né, que era pai de Davi e pai de todos os outros irmãos. Jessé diz assim: não, ainda resta o menor, e ele está
lá no campo, cuidando das ovelhas. É interessante, notamos que Jessé, o olhar de Jessé foi um olhar que desprezou Davi, porque Samuel falou que queria reunir todos os filhos, né? E Davi estava ali, trabalhando ali, né? Cuidando das ovelhas do pai. Por que ele não chamou o filho, né? Então, o olhar de Jessé, né? Pai de Davi, parece que no olhar dele, ele estava ali sendo desprezado, né, aos olhos de Jessé. Louvado seja Deus. Porque ele deveria ter chamado Davi também, né? Porque Davi também era filho. Bom, então Samuel disse para Jessé: não, Jessé, chama seu filho lá, porque enquanto ele não chegar, nós não vamos assentar para comer, para oferecer o sacrifício para o Senhor. Então Jessé mandou chamar Davi. Quando Davi chegou, Deus falou para Samuel: Samuel, é esse aí mesmo. Pode ungir o moço, é esse mesmo. Esse será o futuro rei que entrará no lugar de Saul. Então, esse era o olhar de Deus, né? Um olhar que não olha, Deus não vê como vê o homem. Então, a voz do povo não é a voz de Deus, né? A voz do povo é uma voz que olha a aparência. A voz do povo é uma voz, às vezes, orgulhosa. A voz do povo, às vezes, é uma voz que não está de acordo, né, com a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E é isso, né, que nós venhamos a saber isso, que Deus ele quer que nós venhamos a seguir Ele através da palavra de Deus, através dos seus mandamentos. E a voz do povo não é a voz de Deus. No olhar de Saul, ele queria matar, porque ele não aceitava perder o seu cargo de rei. No olhar de Samuel, ele já queria ungir ali, né? Os primeiros filhos de Jessé, mas Deus diz: não é nenhum desses, Samuel. Você olha a aparência, eu olho para o coração. E no olhar de Jessé, pai de Davi, né? Não, Davi está cuidando das ovelhas, eu quero só esses meninos aqui. Eu quero os mais bem aparentados, mais fortes, né? E já no olhar de Deus, né? Deus olha tudo perfeito. Deus trabalha num tempo fora da imaginação humana. Deus trabalha de uma forma poderosa. Deus trabalha olhando já, né? O trabalho pronto que vai acontecer, já algo mais concreto. Então, esse é o olhar de Deus. Por isso que às vezes nós não entendemos os propósitos, o pensamento de Deus, né? Entregar a nossa vida para o Senhor e confiar nele, né? Lendo Salmo 37, Provérbios capítulo 3, né? E lendo ali Evangelho de Mateus também, Evangelho de Marcos, de Lucas, né? Que Deus possa estar nos abençoando. Você encontra esse relato, né, de Samuel indo ali, né, à casa de Jessé para escolher um novo rei, ali no livro sim de 1 Samuel. Você pode ir lendo nos primeiros capítulos ali, né? Você vai encontrar. Louvado seja Deus. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Então, a voz do povo não é a voz de Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor.